Esse seminário é de quê, queridos? Intercessão é um clamor intenso que tem o poder de mudar realidades intensas. Intercessão, obrigado, minha amada. Intercessão, ela está atrelada à oração. Mas na intercessão existe um grito de determinação. Qual é o grito de determinação da intercessão? Mudar realidades. Quando oramos, pedimos a Deus, clamamos, suplicamos por tantas coisas. Mas quando intercedemos, entramos no processo e nos posicionamos para alterar o processo. Josué estava num campo de batalha e o dia estava girando. O dia estava declinando. Por quê? Fim de tarde, o sol se põe, não é verdade? Por que o sol se põe? Porque a terra onde você está vira as costas para ele. E a terra do outro lado de onde você está vira a frente para ele. Então, é sol no extremo, é claro no extremo e é escuro no outro extremo. E o que pode mudar esse processo? Nada. O que pode segurar o giro do globo terrestre? O que pode? 5:30 da tarde, 5:45, escureceu. Nada pode mudar esse processo. Ele é imutável. Amém ou não amém? Mas um homem de Deus, no meio do campo de batalha, precisava de luz. Precisava de luz. Não existia luz elétrica, holofotes. A única luz capaz de iluminar a necessidade dele era a luz do sol. E ele intercedeu. E o tempo parou. Porque Deus mudou o processo por meio da intercessão de quem estava pronto. Então a intercessão tem esse poder. E nós, como intercessores, precisamos aprender a nos preparar, a estarmos prontos. E o nosso grande desafio é estarmos estabelecidos em Deus, para que, como Josué, possamos interceder e o processo mudar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você pode dizer um aleluia por isso? Nós temos 4 pilares aqui. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor Jesus, quando estava falando isso para os seus discípulos, ele estava com um projeto muito bem definido na sua mente. O Senhor Jesus não estava simplesmente dando uma visão abstrata e aleatória. O Senhor Jesus tinha um plano muito bem estabelecido para explicar aos seus discípulos de onde ele queria chegar e do que ele precisava para que um estabelecimento fosse construído, onde servos e servas seus iriam ter direitos ao que ele vinha dar. E todo esse processo, na mente do Senhor Jesus, estava diretamente ligado à postura de intercessão. Os homens que andavam com Jesus mais próximos eram
discípulos que o acompanhavam na maioria dos lugares onde ele ia. Por isso que Jesus era um homem de muito monte, porque era muita gente o cercando. Mas nem todos aqueles que o cercavam tinham a mesma intensidade de entendimento do seu projeto. E na vida nós temos muito isso. O líder se levanta e muitas pessoas o rondam, mas poucos querem compartilhar com ele o seu projeto. E muitos querem os seus benefícios. E o Senhor Jesus não despreza os que querem os benefícios. Só que o Senhor Jesus chama para participar do projeto aqueles que querem as responsabilidades do seu projeto. E era para esses que Jesus estava desejando que esses princípios caíssem como sementes boas no seu coração. No livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nós lemos: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, no coração, o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Será que todas as pessoas que perseguem Jesus vão viver isso? O que vocês acham? Sim ou não? Será que todas as pessoas que andam próximo do Senhor Jesus vão viver o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e o que jamais penetrou no coração humano? Vocês acham que sim ou vocês acham que não? Então responde junto para mim. Não, bem forte. Não. Me ajuda aí, participa comigo. Nem todos vão viver. Quantos de nós que estão aqui já colocou a mão sobre um aleijado e ele andou? Não precisa levantar. Quantos de nós que estão aqui já intercederam e processos mudaram? Eu acredito que nem todos, mas todos nós que estamos aqui estamos na busca por entender a intensidade dos princípios do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus tem o interesse que eu e você venhamos a viver toda essa intensidade. O Senhor Jesus quer que todos nós coloquemos a mão no enfermo e eles sejam curados. O Senhor Jesus quer que todos nós abramos a nossa boca profética e milagres aconteçam e processos sejam alterados. Isso é intercessão. E os apóstolos que caminhavam com Jesus, eles viveram tudo isso, eles alcançaram tudo isso. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 17, 19, versículo 27. O texto diz assim: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Ao que lhe disse Jesus: em verdade vos digo, a vós que me seguistes. Percebe que Pedro disse: nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa teremos? Essa fila aqui é menor. Essa fila aqui é daqueles que deixaram alguma coisa para seguir a Jesus. E aí Jesus disse para ele: é verdade vos digo, a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-ei também vós sobre 12 tronos. Repita comigo: 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Entretanto, muitos que são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros.
está definindo aqui posições de governo. E eu disse para vocês no nosso início que Jesus tinha 12 discípulos que participavam do seu projeto. E aqui nesse texto você vê o Senhor Jesus definindo o lugar desses discípulos, não na terra, mas na eternidade. Vocês se assentarão sobre 12 tronos e terão governo. Quando o Senhor Jesus falou isso para os discípulos, ele estava em um processo com seus discípulos. Esses homens já tinham deixado alguma coisa, já tinham deixado vida cotidiana familiar, já tinham aberto mão de muitas coisas, estavam viajando com Jesus por toda a Baixa Galileia, estavam passando privações e apertos, mas estavam seguindo o projeto, porém ainda não estavam prontos. Mas estar prontos dependeria deles, dependeria de continuar até o fim no projeto de Jesus, fazendo o que Jesus queria que eles fizessem. E aí Jesus dá a eles uma promessa: vocês se assentarão sobre 12 tronos. E o Senhor Jesus não termina neles. O Senhor Jesus diz: todos aqueles que nesta vida deixarem pai, mães, irmãos, familiares e me seguirem, eles terão nessa vida 100 vezes mais, e na outra a eternidade. Então existe uma promessa de Jesus para primeiro os seus 12 e para todos aqueles que eternamente abrirem mão de algo para construírem dentro do projeto do Senhor Jesus. E qual é esse projeto do Senhor Jesus? Qual é esse projeto do Senhor Jesus? Eu comecei lendo para vocês 4 pilares fundamentais. Depois desses 4 pilares fundamentais tem uma promessa. E qual é a promessa? Qual é a promessa? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. É o versículo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. E aqui Jesus faz essa definição. Então, para que você e eu tenhamos o direito à promessa de Jesus, que é recebermos nessa e na outra vida, nós temos que viver o seu projeto. Muitas vezes nós lemos esse texto com uma visão unilateral. Eu preciso buscar o reino de Deus para ter tudo. Eu só vejo isso. Mas a visão desse texto é quadrangular. Amém? Amém. Porque ela tem 4 pilares que precisam ser cumpridos. E os apóstolos de Jesus cumpriram os 4 pilares. Chegaram no final. E quando você olha a história da vida de todos os apóstolos, com exceção de João, todos eles foram mártires. Perderam a sua vida física em prol do projeto de Cristo. Pedro crucificado de cabeça para baixo, alguns entregues às feras do Coliseu, outros queimados em óleo quente. Mas esses homens morreram felizes, porque a sua vida material deixou de ser importante para eles. Eles passaram a viver o céu antes de sair da terra. E esses homens olhavam para os enfermos e os enfermos andavam, e disseram sobre eles: é chegado até nós esses homens que têm transtornado o mundo, revolucionários, homens que oravam e o processo mudava, porque cumpriram o projeto, construíram os pilares. Esses 4 pilares que eu li para vocês são pilares
fundamento de vida. E o intercessor só será intercessor se tiver a sua vida fundamentada em Cristo. Intercessão não é blá 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 evangeliquez. Intercessão não é aparência, é essência. Intercessão não é falar que ora. Intercessão não é mostrar para os outros que está no grupo de intercessão da igreja. Porque tem uma caixa viva aqui, gente. Por quê? Pessoal, nós estamos no seminário, amém? Então todo mundo aqui está interessado no assunto, amém? Então vai rolar uns cajados de Jeová, amém? Tem muita gente nos grupos de intercessão da igreja para saber da vida dos outros. Tem muita gente nos grupos de intercessão da igreja para saber os problemas da igreja. Tem muita gente nos grupos de intercessão da igreja para aparecer. Isso é tudo menos intercessão. Porque o intercessor, ele muda realidades. O intercessor, ele entra no reino do Espírito e ele determina o que acontece no reino material. Tem muito inchaço, e tem gente boa, e tem gente séria, e tem gente que está cavando, e os milagres acontecem por causa daqueles que estão cavando. E eu decreto sobre a sua vida que se você está aqui e vai chegar até sábado, porque você é um desses que vão cavar. Amém? Quem cava, ele faz um trabalho invisível. Por que eu estou falando isso? Eu gosto muito de analisar construções. E as construções dos prédios, principalmente aqui em Vila Velha, que é uma cidade litorânea, que tem muito terreno alagadiço. Você olha uma obra, e o maior período da obra, você não vê nada. Você só vê o terreno e máquinas trabalhando. E eles fecham com tapumes, e ninguém vê o que está acontecendo lá dentro. Sabe o que eles estão fazendo? Cavando pilares, fundamento. E às vezes aquele negócio fica com aquele tapume ali 1 ano, 1 ano e meio. Depois, em 6 meses, o prédio está com 12 andares. O que está debaixo da terra demorou muito mais do que o que vai estar por cima. O acabamento, então, nem se fala. A lajota, o azulejo, a pintura, isso é 3 meses, 4 meses para construir. Isso é por fora. E isso parece muito com o trabalho espiritual. O trabalho de Deus é por dentro. O intercessor se constrói por dentro. E esses princípios aqui são construídos por dentro. Então, em primeiro lugar, você deve buscar. O que buscar? O reino de Deus. Mas você precisa ter um foco nessa busca. Irmãos, muitas pessoas oram não buscando o reino de Deus, buscando o seu reino pessoal. Muitas pessoas oram para resolver o seu problema, para ativar o seu ministério, para conquistar a sua prosperidade. Em última análise, isso está errado? Não, em última análise não. Você pode ter isso tudo, mas a sua motivação, em primeira análise, não é alcançar para você, é alcançar para o projeto de Deus. Porque o Senhor Jesus, que foi o maior intercessor que essa terra já conheceu, morreu pendurado numa cruz e rasgado da cabeça aos pés. Aos olhos dos homens, antes de ressuscitar, morreu como um derrotado. Por quê? Ele abriu mão de tudo que ele tinha para interceder por uma terra que o rejeitava. O caminho do intercessor é seguir os passos de Jesus.
Quem é cristão aqui? Levante sua mão para mim. Você é um pequeno Cristo. O que Cristo fez, você tem que fazer. E fazer o que Cristo fez dói, até na última costela da sua coluna. O interesse de Jesus na nossa vida é que façamos o que Ele fez, é que vivamos o que Ele viveu. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz, e as fará maiores ainda. Depois de ter o foco central da vida na busca do Senhor, e esse é o primeiro pilar, buscar. O segundo pilar é qual a eleição dessa busca na sua vida. Em que lugar na sua vida você vai buscar? E essa busca tem que estar em primeiro lugar. Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 7. Diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 4: Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e tendo dado à luz a Caim, disse: Alcancei do Senhor um varão. Repita comigo: varão. Tornou a dar à luz um filho, a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim o fruto da terra, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Repita comigo: ao cabo de dias. Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura. Repita comigo: dos primogênitos. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Caim morre de inveja de Abel, mata Abel, seu irmão. Quem foi o filho primogênito, Caim ou Abel? Não tenho dúvida. Olha só, sempre que eu fizer uma pergunta, eu vou ter dado a resposta antes, tá? É só você acompanhar direitinho que você vai responder tudo certo, tá bom? Quem era o primogênito, Caim ou Abel? Aê! Palmas para você, bate palmas, vai. Forte, gente, forte! Isso aí, vai comigo, vai dar certo. Você vai responder tudo. O primogênito era Caim. O que Eva disse? Alcancei do Senhor um varão. O primeiro filho, nas culturas medievais, sempre tem uma grande expectativa que seja um homem. O segundo não tem a mesma expectativa. Quando o texto diz ao cabo de dias Caim trouxe uma oferta ao Senhor, quer dizer que ele trouxe dos últimos frutos. Em que lugar ele buscou o reino de Deus? No último lugar. Você entende isso? Tem muita discussão sobre esse texto, mas a resposta que está nesse termo, ao cabo de dias, no final da colheita. Quando você volta no hebraico original para entender o que é ao cabo de dias, significa no final da colheita. Ele colheu os primeiros frutos, os maiores, os mais vistosos, os de cores mais vivas. O que ele fez? Comeu. Ele colheu o fruto do meio. O que ele fez com o fruto do meio? Deu para Eva, deu para Adão, presenteou quem ele quis. Ao cabo de dias, no final da colheita, poxa, tem que levar uma oferta para o Senhor. Ele buscou o reino de Deus em último lugar. Abel mexia com animais, e o texto diz: Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelha. Olha como a Bíblia é regida por princípio, amados. A primeira oferta relatada é a oferta de Caim, versículo 3. Porque Caim era um varão eleito para governar. Você consegue perceber isso no texto? Amém ou não amém? E depois fala que Abel trouxe. Atentou o Senhor para a oferta de Abel. Por quê? Porque Caim não cumpriu o princípio de forma correta. Ele buscou o reino, mas não buscou em primeiro lugar.
Abel buscou, em primeiro lugar, o reino de Deus. Foi aprovado. Essa ordem de construção de fundamentos, ela não pode ser quebrada na vida do intercessor. O intercessor que não busca o reino de Deus em primeiro lugar, não altera processos na terra. Não tem uma intercessão eficaz. E vai ficar frustrado. Eu oro e não acontece nada, Senhor. Como que está sendo essa busca? Que lugar tem essa busca na sua vida? Queridos, para Deus, se não for do jeito de Deus, não está bom, não serve, não precisa. Muito obrigado. Não aceito sua oferta. Último ensaio da equipe aqui de louvor. Nós estávamos no estúdio e eu comentei sobre um vídeo e o André achou para nós na internet. Em Santarém, uma cantora de Axé Music parou o show e começou a cantar um hino de louvor. Lindo, lindo, lindo. E há lágrimas, comoção, e nós estávamos refletindo sobre essas questões. Emoção não é igual a unção. Pode estar emocionado de doer, se não for do jeito de Deus, não serve. Fundamentos. Ninguém está vendo isso na sua vida. O que Jesus disse para os discípulos? Quando orares, entra para o teu quarto, fecha a porta, orando em secreto, e o Deus que ouve em secreto te recompensará. Quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, constrói o fundamento. Ele fala: Senhor, muda a minha nação. E a nação é transformada pela oração de quem crê. Eu conheci uma história de um pastor no interior de São Paulo, que tinha na sua igreja uma irmãzinha, uns 80 anos, não conseguia ir para as reuniões de oração. Não estou falando que seja errado ir para a reunião de oração, me entenda, por estar velha. E essa irmã morreu. E tinha um grupo de oração na igreja. Só que mesmo com o grupo funcionando normal, a igreja começou a ruir, problemas. E o pastor desesperado foi perguntar: Deus, o que está acontecendo? Nós estamos fazendo tudo certo, está dando tudo errado. Deus disse para ele: a sua coluna ruiu e você nem percebeu. Sim, irmão, que coluna que ruiu? A irmã Maria Josefina, ela morreu e você nem percebeu que ela era a sua coluna de oração na igreja. E aí o pastor ficou desesperado. Eu preciso levantar outra coluna. Por que ele não sabia que ela era a coluna? Porque o trabalho de coluna é um trabalho invisível. Intercessão não quer nada para si, quer tudo para Deus. E o que buscar? Terceira coluna: o reino de Deus. Só que no versículo tem uma partícula de conjunção, no Mateus 6:33. Abre aí na sua Bíblia e perceba comigo como diz o texto. O texto diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça. É assim que diz aí? Amém? Na nossa linguagem coloquial portuguesa, a partícula e, ela dá um entendimento de junção. Mas na língua original aramaica, que foi o pensamento que produziu esse texto, e depois teve as suas primeiras cópias no grego, mas no pensamento aramaico, a partícula e não tem o significado de junção, tem o significado de conexão. É diferente. O que é junto, somado, funciona separado. Consegue entender a diferença?
Vou dar um exemplo para vocês. Quer ver? O Marcelo está filmando. Fica de pé aqui, Chão. Gente, todo mundo fala que é, tá? Por favor. O Chão é um rapaz bonito? É isso. Pastor Ronei é bonito? Obrigado, amor. Então, Ronei e Shell são dois rapazes bonitos. Sim ou não? Sim. Ronei sem Shell continua bonito. Sim? Sim? Sim, gente. Shell sem Ronei continua bonito? Então, Shell e Ronei são bonitos. Se juntos, somos bonitos. Se separados, continuamos bonitos. Obrigado, bonitão. Pode sentar. A partícula E no português dá essa ideia. Sim ou não, pessoal? Sim. No hebraico dá conexão. Se o meu tablet está conectado no Wi-Fi da igreja, ele está na internet. Sim ou não? Sim. Se ele não está conectado no Wi-Fi da igreja, ele não está na internet. Ok? Porque conexão é interdependência. Eu dependo da internet para ter a navegação do tablet. Mas se eu não tiver um tablet, eu tiver só a internet, eu entro no meu Facebook? Não. Percebe a diferença? Essa é a ideia aramaica do termo I. Porque tem muita gente que busca o reino de Deus em primeiro lugar, mas não busca a justiça do reino. Você vai entender. Abra comigo em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23. Olha o que diz esse texto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, olha que bênção, entrará no reino, mas aquele que faz, aquele que tiver deixado pai, mães e irmãos, vontade do Pai, pela vontade do Pai. Muitos lhes dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? 23. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como nas duas primeiras colunas tem uma relação direta, nas duas segundas também tem. Porque eu não disse que são 4 colunas? É a visão quadrangular. Também que eu estou na igreja quadrangular, fica muito mais fácil de entender isso, né? Abençoada Aimee St. McPherson, 1922, na Califórnia, recebeu a visão. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará. Aplaude o Senhor. Essa visão é linda há 96 anos. Que conflito! Como pode curar enfermo, falar em línguas, expulsar demônios e ouvir apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço? Porque da mesma forma que se buscar, não sendo em primeiro lugar, está reprovado. Se encontrar o reino e não encontrar justiça, também está reprovado. Correlação nos 2 primeiros pilares e nos 2 últimos pilares. Queridos, você pode encontrar o reino sem encontrar a justiça do reino. A bênção de Deus sem o Deus da bênção é igual à maldição. Sem medo de errar. Se você encontra a bênção de Deus e não encontra o Deus da bênção, você é maldito com a bênção. Forte isso, né? Forte isso. Tem muita gente que ora, chora para estar aqui em cima do altar. Quer ministrar. Tem alguma coisa de errado? Não. Quer adorar, quer cantar, quer pregar, quer fazer. Ora por isso. A hora que chega, eu estou aqui. Percebe? Quero ser tanto líder de intercessão.
assume a liderança, aí que vai saber quem é você de verdade. Quer saber quem é um homem e uma mulher? Dê a ele ou a ela dinheiro e poder. Então a bênção de Deus, ser o Deus da bênção, é igual a maldição. Eu já vi muito homem de Deus bom capotar quando chegou no poder que tanto queria, desviar quando chegou nas câmeras de televisão para fazer programas evangélicos. Por que isso? Porque o reino é vivo. Quando você fala de reino, você lembra de poder. É ou não é, irmão? O poder do reino está aí. Ele é vivo. E se você encontra esse poder e não encontra a justiça do reino, você morre. Eu morro. Qualquer um morre. Meus irmãos, muitos de vós não quereis ser mestres, disse Tiago, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Está na posição de liderança, bateu na tua cara, vira a outra, você não tem opção de errar. Esquece rancor. E o último pilar, e a sua justiça. Por que Jesus define com tanta riqueza de detalhes? O livro de 1 João, capítulo 1, dos versículos 5 a 9, diz o seguinte: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A justiça é a coluna que nos encontra. Por quê? Porque quando eu me exponho para a justiça, eu entro na luz. Deus é a nossa justiça. Se você está errado, Ele vai te falar: desse jeito não serve. Se você ora com a motivação errada, Ele vai te falar: essa oração não muda o processo. Essa oração não é de um intercessor, aquele que muda o processo. A justiça é o padrão, é o prumo. Você pode fazer uma parede linda, maravilhosa. Se você colocar o prumo e o pêndulo não correr perpendicular, sem esbarrar nos tijolos, a parede não está linear. Tem jeito de consertar? Tem pedreiro aqui? Tem não, né? Mas não tem jeito de consertar a parede. Tem que derrubar e fazer de novo. Eu fui uma vez fazer um evangelismo em Pirapora, chegamos numa igreja e pastor tem mania de fazer tudo, né? Porque muitas vezes não tem ninguém para ajudar, né? E o pastor tinha feito as paredes da igreja. E a gente olhava de longe e falava: o pastor vai ler a Bíblia, vai pregar. Tudo torto as paredes. E o pastor estava numa tristeza inconsolável, porque ia ter que jogar tudo no chão. Não dá para consertar. É a justiça. É a justiça. Então a justiça me encontra. E se eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, está vendo que eu construí as 4 colunas? Elas estão estabelecidas? A promessa é radical: todas as coisas vos serão acrescentadas.
está diante de um corpo morto, eu quero a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Intercessor muda o processo no reino do Espírito e define o que acontece na terra. Intercessor não perde uma batalha, porque tem as colunas estabelecidas. Mas vocês entenderam a complexidade para estabelecer as colunas, meus amados? Não dá para brincar, não dá para errar. E porque muita intercessão não alcança o alvo, porque tem coluna que não está estabelecida. Depois que a coluna está estabelecida, você vem e constrói sobre ela um edifício. Mas só depois que ela está estabelecida. Uma vez no Rio de Janeiro, construíram um conjunto de prédios lindos, maravilhosos. E aqueles prédios, pouco tempo depois que foram habitados, caíram. Quem lembra disso? Os prédios de Sérgio Nair, no Rio de Janeiro. Uma das maiores tragédias que aconteceu no Brasil. Os prédios ficaram prontos. A construção estava feita, 17 andares cada um. Milhares de pessoas morreram, perderam suas vidas. Por quê? Foram fazer os apanhados técnicos para descobrir qual o problema da obra. Depois de muita pesquisa, descobriram que a construtora coletou areia do mar para colocar no concreto das colunas. Sabe qual a diferença da areia do mar para a areia do rio? É porque a areia do mar tem sal. É a única diferença. Não tem jeito de separar o sal da areia do mar. E o que o sal faz, queridos? Corrói. Eu sou menino da montanha, criado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quando eu cheguei aqui no Espírito Santo, foi um tal das coisas enferrujadas em casa que eu ficava revoltado. Comprava uma banqueta bonitinha lá na D&D, 3 meses o pé está todo enferrujado. Me ensinaram a passar cera de carro na geladeira. Falei, rapaz, isso é ideia de doido. Depois que eu vi o primeiro negocinho de ferrugem, logo corri e passei a cera. Porque ferrugem. O que o sal faz? Ele corrói o ferro. Ele corrói o cimento, ele corrói a brita, ele é corrupção. Se na coluna da construção civil tem areia corrupta, o prédio vai cair. Se na coluna da construção espiritual tem corrupção, a casa vai cair. Não dá para ter coluna corrupta. Jesus quer uma geração incorruptível. Quais são o sal das nossas colunas? Murmuração, reclamação, soberba, arrogância, inveja, ciúme, desfoque de objetivo, tantos sentimentos que podem povoar o seu coração. O intercessor de verdade pode ter nada disso. Está vendo como que intercessão não tem nada a ver com aparência? O mundo pode não dar nada por você. Jesus não está nem aí para isso. Ele quer saber o que está debaixo dessa terra. Debaixo dessa terra tem coluna forte? Você pode não ser nada, você é tudo. Debaixo dessa terra tem corrupção? Você pode ser tudo, você não é nada. Pode ter o título que for. Uma vez eu estava indo para a cidade de Ilhéus, na Bahia, e eu e minha esposa paramos na cidade de Eunápolis para dormir. Pegamos ali um hotel, fomos dormir, chegamos tarde. De madrugada, 3 horas da manhã. Por que eu estou contando isso para você, para nós concluirmos essa plenária? Para você entender
que o que é aos olhos do homem não é aos olhos de Deus. Amém? E o importante é o que somos aos olhos de Deus. Amém? 3 horas da manhã eu começo a escutar no meu ouvido um burburinho, pessoas falando. Eu acordei na Bahia, 3 horas da manhã, burburinho de pessoas falando. O que a minha mente racional pensou? Macumba, satanismo, o estado onde tem mais ações nessa linha. E até quando a gente vai viajar para a Bahia, os irmãos falam: cuidado quando você entrar no céu da Bahia. É ou não é? E não estou falando que tenha nada de errado com essa segurança espiritual. Só estou contando para vocês uma coisa que Deus me mostrou e me ensinou. E eu sou eternamente grato a Deus por isso. Eu acordei e falei: Senhor, o que está acontecendo? Mas eu estava todo arrepiado, gente. Eu estava apavorado. Deus me falou assim: calma. Eu vou te explicar o que está acontecendo. Eu falei: tu explica, Senhor, que eu estou ficando com medo já. O Espírito Santo me disse: o que você está ouvindo é o intercessor do povo desse, é a oração do povo desse estado. Eu falei: é mesmo, Senhor? Mas aqui não está aqui. Deus falou: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deixa eu te contar uma coisa, eu falei. Eu falei: conta o Espírito Santo. O Espírito Santo me disse isso. A Bahia é a principal coluna de intercessão da nação brasileira. Eu falei: Senhor, isso é muito sério. Me explica direito. Eu falando com Deus, o Espírito Santo falou: vou te explicar. Onde acontece o congresso de restauração da nação que o meu servo René Terra Nova faz? Eu falei: Porto Seguro? Ele falou: Pensar nos intercessores mais comprometidos que você conhece. Eu comecei a falar nomes. Pessoas vindo na minha cabeça. Auxiliadora, minha mãe, foi a primeira. Adenil, uma irmã de Feira de Santana, foi a segunda. Eliana, uma intercessora do Ministério de Gileade, a terceira. Pastor Arnold, um intercessor do Ministério. Tudo gente comprometida com a intercessão. Eu lembrei dos 8 irmãos. O Espírito Santo me disse. Eu lembrei primeiro, depois o Espírito Santo me disse: onde eles nasceram? Aí eu fiquei assustado. Minha mãe, Alcobaça. Adenil, Feira de Santana. Pastor Arnold, Feira de Santana. Eliana, sei qual é o nome da cidade, da Bahia. Todos que vieram à minha mente nasceram na Bahia. Aí o Espírito Santo foi me falando: observe os baianos que você conhece, fora da Bahia ou dentro da Bahia. Os que você conhece. Eu fui lembrando, eu lembrei de muita gente. Lembrei do Céu, que é um amigo meu. Fui lembrando só de crente que eu conheço da Bahia. Todos intercessores. Eu não lembrei de nenhum pregador, não lembrei de um adorador. Eu só lembrei de intercessor. O Espírito Santo me disse: onde as trevas pensam que estão triunfando, eu sempre levanto 7.000 que não se prostram a Baal. Pode aplaudir o Senhor por isso? Eu não estou criando uma doutrina, foi uma experiência que eu tive. E depois disso eu passei a observar. Todo baiano porreta que eu conheço é intercessor. Lá em Gileade já conheci mais uns 5 depois desse que eu falei. Em todas as nossas igrejas, Terra Vermelha, Macaé, Serra, onde? O meio que eu convivo, tudo baiano. Ivonilton, Macaé, Pastor América na sede, os irmãozinhos lá da Serra, os irmãozinhos, tudo baiano. O Espírito Santo me disse: se prostra, intercede junto com seus irmãos intercessores. Você está na terra que é coluna de oração para essa nação. Eu quero concluir aqui hoje te dizendo isso. Se você estabelecer as suas colunas em Deus, as 4 colunas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você tem o potencial para fazer com que todas as coisas sejam acrescentadas na sua intercessão. Amém? Se coloque de pé nesse momento.